Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a esta série sobre a volta de Jesus Cristo e o Apocalipse. E hoje nós vamos responder uma pergunta que eu acredito que essa pergunta ela é muito importante, até porque ela tem muito a ver com a posição da igreja em relação à grande tribulação. Nós já falamos isso, muitas pessoas acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Embora não haja argumentos bíblicos, exegeticamente é um assunto resolvido, porque a Bíblia está cheia de exemplos de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Trata-se de uma promessa pessoal de Jesus Cristo, e também não faz sentido algum quando você ler Mateus capítulo 16 e verso 18, quando Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, como você vai acreditar que a igreja vai ser perseguida, humilhada, esmagada, vencida, como ficam as palavras de Jesus Cristo? Mas eu quero hoje tratar com você sobre uma pergunta para ajudar também os nossos ouvintes no sentido de terem o conhecimento correto das Escrituras. Normalmente as pessoas fazem o seguinte questionamento: quem são os santos que aparecem no capítulo 13 de Apocalipse? Por quê? Porque aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, dizem que esses santos aqui, que serão perseguidos pelo anticristo, que serão mortos, que serão vencidos, aqui está se referindo à igreja. Como eu disse, não faz sentido algum a igreja ser perseguida, esmagada e vencida. Isso vai na contramão do que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 16 e verso 18. Mas vamos lá, vamos estudar o texto. No capítulo 13, do verso 7, vamos ler até o verso 10. É importante que você faça as suas anotações. Do capítulo 13, do verso 7 a seguir. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Aqui está falando do anticristo fazendo guerra aos santos e vencê-los. Olha só, é uma loucura acreditar a igreja, pensar a igreja nesse texto. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e todos os que habitavam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, de que foi morto antes da fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Então você vai perceber que aparece entre o texto do versículo 7 ao versículo 10, aparece duas vezes a palavra santos. Se refere à igreja. Você acredita que os santos aqui que serão perseguidos, mortos, vencidos, humilhados, aqui se refere à igreja? Em primeiro lugar, nós precisamos entender uma coisa. Nós não podemos pegar uma palavra, uma única palavra, e torná-la absoluta nas nossas interpretações. O que eu estou querendo dizer? A palavra santo na Bíblia, a palavra santos, ela não se refere somente à igreja. Romanos capítulo, eu fiz aqui uma anotação rapidinha. Se você for para Romanos capítulo 12 e verso 13, lá diz assim: partilhai com os santos.
ali está falando da igreja. E não temos só este texto, tem vários textos que falam sobre a nação santa, povo santo, escolhido, falando da igreja. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando a Bíblia fala de santos, não está falando só da igreja. Bom, enquanto Romanos 12 e outros textos se referem à igreja, Deuteronômio, o livro da lei, lá no capítulo 7, lá no verso 6, diz assim: pois tu és um povo santo. Aqui está falando com o povo de Israel. Então a Bíblia também chama de santos o povo de Israel. Como se isso não fosse suficiente, se você pegar Lucas capítulo 9, verso 26, lá fala de santos anjos. Ou então Apocalipse capítulo 12 e verso 10 também fala sobre santos anjos, se referindo a anjos, não ao povo de Israel, nem à igreja. Apocalipse capítulo 20, lá no finalzinho do livro, diz assim: e cercaram o arraial dos santos. Falando agora do período do milênio, fala que o arraial dos santos. Que santos? De Israel, do povo de Israel. Então, na Bíblia, santos se refere a anjos, se refere ao povo de Israel e se refere à igreja. Partindo desta interpretação, deste conhecimento, a pergunta é: e esses santos aqui do capítulo 13 se refere a quem? Aí você vai fazer então o uso de Daniel, capítulo 7, do verso 21 e o verso 22, sobre uma visão profética de Daniel, e você vai ver que o capítulo 13 ele tem uma relação direta com o capítulo 7 de Daniel, porque no verso 21 e o verso 22, e eu olhava, trata-se de uma visão profética, e diz: e vi que este chifre, falando do anticristo, olha só, fazia guerra contra os santos. Fazia guerra contra os santos e os vencia. O que diz Apocalipse? O que diz Apocalipse 13? Que o anticristo fará guerra contra os santos e os vencerá. O que diz Daniel capítulo 7 e o verso 21? E olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Bom, para quem que Deus está falando aqui? Para o povo de Israel. Os santos de Daniel 7 se referem ao povo de Israel. Os santos de Apocalipse 13 se referem ao povo de Israel. E, evidentemente, claro, haverão muitas e muitas pessoas que creram em Jesus Cristo por conta que o Evangelho foi pregado. O Evangelho foi pregado através dos 144 mil judeus selados, redimidos. Foram pregados através das duas testemunhas durante 3 anos e meio. A Bíblia diz que durante 1260 dias eles estarão pregando o Evangelho. Então muitas pessoas acabaram se convertendo, crendo no Senhor, negando o anticristo, né? Então está aí. Então, quem são esses santos do capítulo 13, do verso 7 ao 10? Esses santos aqui se refere primeiramente ao povo de Israel e a todos aqueles que negaram o sinal da besta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.